O nosso tempo, irmãos, que traz muitos desafios e traz muitas complexidades para a vida daqueles que têm algum propósito de servir a Deus. Hoje nós vamos falar algo sobre isso, quando trazemos a mensagem intitulada O Helenismo do Inferno, a grande arte de fazer o pecado parecer normal. A grande arte de fazer o pecado parecer normal. Helenismo pode ser uma palavra um tanto quanto estranha para alguns dos irmãos e para os amigos que nos acompanham. Esse termo ele está atrelado à cultura grega. Ele surge na história com o famoso Alexandre o Grande, considerado pelos historiadores um dos maiores conquistadores que o mundo civilizado já conheceu. Na realidade, tudo aquilo que se entendia como sendo o mundo de então, nos dias de Alexandre, ele conquistou. As suas fronteiras de domínio foram muito maiores do que qualquer outro grande dominador conseguiu chegar naquele tempo. E Alexandre, como conquistador, ele tinha como modus operandi, ele tinha como prática, meus irmãos, impor a cultura grega para todos os povos dominados. E uma das características da cultura grega é a relativização do conceito de pecado, da ideia do certo ou do errado. Os irmãos sabem que a cultura grega produziu muitas filosofias. A cultura grega foi, sem sombra de dúvida, a mais influente de todas as culturas. Eu já falei aqui e repito, até hoje nós somos muito fortemente influenciados pela cultura grega. Os gregos inventaram o teatro, os gregos inventaram a política, os gregos inventaram muitas das práticas que até hoje nós exercemos. Então, é inegável o grande efeito que essa cultura exerceu sobre nós. E uma das filosofias gregas foi a filosofia chamada de hedonismo, que tinha, a grosso modo, por finalidade, relativizar o peso, a ideia do certo e do errado, para que prevalecesse o governo do prazer. O hedonismo dizia que nós estamos aqui para ser felizes. E se estamos aqui para ser felizes, a nossa principal finalidade é o prazer. A partir daí, a ideia de que alguma coisa é certa ou é errada é relativa. Ela depende do seu ponto de análise e de perspectiva. O hedonismo, ele é uma filosofia tão perigosa e tão maliciosa que, se você levar isso a todas as consequências, a ferro e fogo, você pode considerar que até mesmo uma prática criminosa ela é aceitável na medida em que ela apenas seja exercida com base no objetivo de obtenção do prazer. A ciência criminal, por exemplo, ela qualifica alguns tipos de crime, alguns tipos de mentalidades criminosas. Nós sabemos que existem as sociopatias, que são caracterizadas basicamente pela incapacidade que o criminoso tem de sentir arrependimento, remorso, de ter algum tipo de comoção pela sua vítima. São pessoas frias que praticam crime apenas pela finalidade de obter prazer com o crime. Bom, o hedonismo, ele abraça isso. O hedonismo, ele considera isso como uma prática comum. Sociedades hedonistas, elas vão assim reduzindo, elas vão minando todas as estruturas de conceitos que taxam determinadas práticas como sendo erradas e inaceitáveis. É por causa do hedonismo que nós hoje, mesmo depois de tantos séculos após o surgimento dessa filosofia na antiga Grécia, nós ainda hoje recebemos essa carga informacional que afirma claramente que determinadas práticas que a palavra de Deus diz de forma gritante que são errôneas, que são destruidoras, que são inaceitáveis, como sendo normais. Há pouco falamos disso aqui, falamos do aborto. E dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja de Cristo, existem pessoas que defendem o aborto. Isso pode parecer para nós revoltante, e nós olhamos para o lado de fora daqueles que se dizem não ter nenhum tipo de comprometimento com a cruz de Cristo, falarem isso, não nos causa espanto, mas existe um ativismo dessa linha ideológica hedonista que fala a mesma coisa de pessoas que estão entre nós, talvez fazendo o que fazemos há pouco, com braços erguidos, olhos fechados, louvando ao Senhor. Alguns talvez como eu, atrás de um púlpito,
se apresentando para a igreja de Deus como ministro do Evangelho e reduzindo o peso da gravidade de uma prática hedionda e inaceitável como essa. Hedonismo. O hedonismo faz a gente ver como um gesto comum e aceitável a violência doméstica, por exemplo, como sendo uma demonstração de zelo, de proteção. Os irmãos sabiam que eu já escutei algumas mulheres em diálogo comigo dizendo que elas perdoavam um ato de violência contra elas, porque na perspectiva delas aquilo era uma prova de amor. Na minha opinião, uma pessoa que afirma isso precisa urgentemente procurar um consultório psicanalítico. Mas nós temos pessoas que recebem a violência como prova de amor. O hedonismo massacra a nossa capacidade, meus irmãos, de ponderar os fatos e de discernir entre aquilo que de fato é bem-vindo para o nosso desenvolvimento como seres humanos ou maléfico e que influencia diretamente no nosso destino eterno. Por isso, o helenismo, que é essa perspectiva grega de transmissão da cultura antiga do povo grego, dos tempos de Alexandre o Grande, chegando até os nossos tempos, é um grave e grande perigo, porque isso tem relativizado o pecado. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, porque nós estamos celebrando a Deus pelo Dia do Conselheiro dos Embaixadores, nós estamos pensando em adolescentes, nós estamos pensando em crianças, nós estamos pensando numa geração que não pode crescer portando esse tipo de visão. Nós, como Igreja do Senhor, não podemos admitir que os nossos filhos, netos, cresçam chamando o pecado de prática comum e normal. Eu sei que eu pouco posso fazer por gente como eu, que já passou dos 50. E eu dou glória a Deus, porque a minha teimosia de homem caminhando para a alta idade é a teimosia de quem insiste em servir a Cristo. Mas o problema é quando você rompe esse lacre da faixa etária e avança no tempo, levando consigo conceitos e ideias que vão levar você para o inferno. E isso tem que ser trabalhado desde a infância, para que eles não carreguem essa bagagem destruidora dentro de si. O helenismo, meus irmãos, é uma estratégia mortal para a vida espiritual de qualquer ser humano. Eu quero discutir biblicamente com os irmãos 3 aspectos que nós, como cristãos, temos que refletir sobre isso. Primeiramente, irmãos, no que diz respeito ao fato de que o helenismo, ele tem tentado transformar pecado em cultura. Os irmãos já perceberam isso? Elementos culturais, características das práticas mundanas, como sendo comportamentos aceitáveis porque eles estão atrelados a uma conduta social de uma determinada localidade. Então nós crescemos aprendendo isso, desde a nossa infância, isso é infiltrado na nossa mente. E aí nós temos pais e mães, por exemplo, agora, nesse período que nós estamos vivendo, o período mais terrível de uma nação como o Brasil, está chegando aí. Preparem-se para constatar a elevação nos índices de mortes no trânsito, de estupros, de separação entre casais e de violência de toda ordem. Carnaval está às portas. Porém, temos pais, temos mães, que nesse período estão vestindo suas crianças para participarem de pequenos e inofensivos bailes de carnaval infantis. Jogando, meus irmãos, num solo fértil, que é o coração de uma criança, as sementes do helenismo. Qual o problema do meu filho, ainda criança, participar de um inofensivo baile de carnaval? Qual o problema dos meus filhos participarem de celebrações culturais que caracterizam os calendários religiosos da minha cidade? Aqui em Alcântara nós temos os nossos também vem por aí pela frente. E que me perdoem os alcantarenses, eu amo essa terra, já me sinto cidadão daqui, porque eu sou muito bem tratado aqui. Mas é uma das coisas mais estarrecedoras que eu já vi na minha vida, essa festa que acontece aqui. Que de cristão não tem nada,
e que de cultural não tem nada, ela é contracultural, porque cultura, meus irmãos queridos, é estudo, cultura é embasamento teórico que faça de você um bom cidadão, cultura é banco de escola, cultura não é depravação moral, cultura não é gestão de álcool, cultura não é prostituição, cultura não é idolatria, cultura não é desenfreio no comportamento humano, isso é contracultura, isso não é elevação humana, isso é depravação humana, isso não é crescimento social, isso é degeneração social. Porventura, a nossa nação, tão, entre aspas, cultural, é uma nação que serve de exemplo para algum outro país nesse mundo? Somos conhecidos mundialmente como uma nação corrupta, prostituta, prática, em tudo aquilo que desonra o nome do nosso Deus. E tudo isso está embutido nesse conceito de cultura. O helenismo tentando nos convencer disso. Lá em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, o apóstolo Paulo nos dá a chave para nós combatermos a influência helenística do ponto de vista que tenta advogar para si o argumento cultural. O apóstolo Paulo nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, que tem 3 características: ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não vos conformeis com este mundo. Irmãos, conformar com o mundo significa estar embutido nele. Tecnicamente, nos originais gregos, esse termo é o mesmo termo que você usa quando você se refere a alguma coisa que você coloca dentro de uma caixa, ou quando você coloca alguma coisa dentro de um embrulho. Você está conformando aquilo, você está embutindo aquilo. Então, quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo, não sejam engolidos por esse mundo, não deixe esse mundo embrulhar vocês, não deixe esse mundo encaixotar vocês, não vivam conforme as orientações desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mudem o vosso entendimento, mudem a forma de vocês pensarem, mudem a forma como vocês enxergam o mundo, como vocês enxergam a vida, porque os discursos deste mundo são mentirosos, são perigosos, enganadores e são mortais. Porque ele é hedonista, porque ele é helenista, porque ele relativiza o pecado, chamando de cultura. A nossa sociedade chama feitiçaria de cultura. A nossa sociedade chama feiticeiros de sacerdotes. A nossa sociedade chama invocação de espíritos malignos de cultura. E poucos pregadores do Evangelho têm coragem de denunciar isso nos dias de hoje, porque tem medo de retaliação. Se nós não estivermos prontos para até mesmo sucumbirmos com a nossa própria vida em nome do Evangelho, nós não somos dignos dele. Se a igreja do Senhor se tornar covarde e se ajoelhar diante do rolo compressor da depravação, que tem tentado esmagar toda a ética e toda a moral da nossa geração, ela não é digna do Senhor que ela profere servir. Então, irmãos, se os púlpitos das igrejas que se dizem cristãs não denunciarem toda essa agenda diabólica, que tem chamado de cultura, o que a Bíblia chama de inferno, ela está abdicando do seu posicionamento no reino de Deus, e sobre ela prevalecerá aquilo que no livro do Apocalipse está decretado sobre todos aqueles que andarem na contramão do que a palavra estabelece, que é a remoção do candeeiro da igreja. O Senhor apaga a nossa luz quando nós não nos propomos a ser luz. A coragem precisa ser uma característica marcante na vida do autêntico cristão. Você precisa ter coragem para romper com tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Você precisa rejeitar hoje e agora
toda e qualquer prática, todo e qualquer comprometimento que obscureça a sua relação com Deus. Receba como verdade o que a palavra de Deus chama de verdade. Receba como Deus este que é revelado nas Escrituras, não aquele que é estampado pelas redes sociais, pelos mecanismos de telecomunicação, todos corrompidos, todos vendidos ao helenismo, ao hedonismo e a esse conceito falsamente cultural que tem trazido cegueira espiritual para a nossa geração. Por isso, a grande preocupação que nós temos que ter num primeiro momento é de não nos conformarmos com o mundo, compreendendo que esse mundo tenta transformar pecado em cultura. Um segundo problema, irmãos, e esse mais particularmente a nós que nos identificamos como cristãos, é que o helenismo ele se manifesta entre nós na medida em que ele dilui o evangelho. Diluir alguma coisa faz você lembrar de água, não é verdade? Eu me lembro que desde pequeno, quando a minha mãe ia aplicar algum tipo de medicação, algum tipo de tratamento para combate de alguma enfermidade, ela usava muito esse termo. Ela dizia, não, tem que diluir na água. Alguma coisa tinha que ser diluída. Quando ela tem uma capacidade de causar algum tipo de reação muito forte, você dilui para que aquilo ali possa ter o seu efeito minorizado, para que aquilo ali possa ser enfraquecido, para que aquilo não entre muito fortemente no seu organismo. Então você dilui. O objetivo da água é diluir, é diminuir, é reduzir. Pois bem, estão diluindo o evangelho. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4 e nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo ele nos faz um alerta, meus irmãos, muito, muito importante. Ele diz que virá um tempo em que as pessoas não sofrerão, ou seja, elas não suportarão, elas não aceitarão a sã doutrina. A gente sabe o que significa essa expressão sã. Ela é o oposto de doente. O que é uma pessoa sã? É uma pessoa que está saudável. Isso significa que existe uma doutrina doente. E Paulo está dizendo aí que vai chegar um tempo, e eu digo para os irmãos que esse tempo se chama hoje, agora, em que as pessoas não aceitarão, elas não suportarão a doutrina saudável, a doutrina sã, mas tendo comichão nos ouvidos. Meus irmãos, eu já tive comichão nos ouvidos, esse negócio é ruim, é um incômodo muito grande. Você quer um exemplo de comichão nos ouvidos? Quando você está tomando um banho de mar, por exemplo, ou de piscina, e entra aquela água involuntariamente nos seus ouvidos, e você fica com aquela sensação, né, de que tem um oceano dentro da sua cabeça, e você fica sacudindo a cabeça para um lado e para o outro, dando pancada na cabeça para ver se aquela água sai, e às vezes aquela água não sai muito fácil, e aquilo incomoda você, tremendo nos seus irmãos, mas eu fico perturbado quando isso acontece. Enquanto eu não consigo me livrar dessa água, eu não fico em paz. E quando essa água sai, ô sensação boa, comichão. Paulo diz que nós chegaríamos a uma época em que as pessoas iam sentir esse incômodo, essa perturbação, elas iam ficar com raiva, elas iam ficar com fúria, quando elas se deparassem com a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus. E elas irão amontoar para si doutores, ou seja, mestres, professores, pessoas que se apresentam como pessoas de grande conhecimento, de boa articulação, de grande oratória, de grande capacidade comunicativa, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência significa um desejo intenso, uma grande vontade. A palavra concupiscência, ela não pode ser traduzida apenas por vontade, ela é uma grande vontade. Paulo está dizendo que nos últimos tempos as pessoas não apenas elas não iriam mais aceitar a verdadeira pregação do Evangelho, como elas iriam procurar líderes, pregadores, ensinadores, mestres que pregassem para elas, meus irmãos, apenas aquilo que estivesse alinhado com as suas grandes vontades. Então eu quero ser um promíscuo, eu quero um pregador que chegue aqui
jogue água no Evangelho, para o Evangelho ficar bem fraquinho e para que ele diga: não, você pode ser um promíscuo e ao mesmo tempo adentrar o reino dos céus. Eu quero ser um empresário corrupto, que sonega impostos, que não paga os direitos trabalhistas para os seus funcionários, mas eu quero ser crente ao mesmo tempo. Então eu quero um pregador que chegue aqui, dilua o Evangelho e ensine que dá para eu ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero ser aquela pessoa que tem uma língua de 5 metros, que fala mal do próximo, que agride o semelhante, que ataca os seus discordantes, insubmisso, incapaz de se posicionar numa condição de genuína humildade. Mas eu quero ser crente também. Essa mesma língua quilométrica que eu uso para matar o meu próximo, eu quero usar para louvar a Deus, eu quero usar para adorar a Deus. Eu quero ter a oportunidade de vir na frente, pregar, sendo um malfeitor com as minhas próprias palavras. Então o que eu faço? Eu me cerco de um doutor, de um ensinador pervertido, que prega a doutrina, não a sã, a doutrina doente, aquela que diz que o errado é certo, diluindo o Evangelho. Para quê? E por quê? Porque essas pessoas, elas vão desviar os seus ouvidos da verdade, e elas vão voltar às fábulas. Meus irmãos, eu acho que todos vocês, como eu, estudaram fábulas em algum momento da vida. Eu me lembro, nas primeiras fases da minha trajetória estudantil, uma das marcas das minhas características é que eu sempre gostei muito de estudar, graças a Deus, e sempre li muito. E eu detestava livro de fábula. Os livros de fábula eram aqueles livros que davam vida para animais, né? Então o animal tinha um nome, e o animal falava, mas que coisa ridícula, o animal falando. É que eu estava em busca de alguma coisa mais elevada, mais inteligente, eu achava aquilo uma bobagem. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas não vão querer mais as sãs doutrinas, porque elas estão interessadas em fábulas, ele está dizendo que as pessoas vão se apegar a bobagens. As pessoas vão acreditar em bobagens, vão acreditar em idiotices. Elas vão acreditar, meus irmãos, em ensinamentos que são, na realidade, uma comprovação de desinteligência. Elas vão abraçar, na realidade, doutrinas que atacam a sua capacidade genuinamente intelectual. E você se julga inteligente acreditando em fábula. As pessoas estão ensinando fábulas para você na internet, fábulas para você na TV. Os programas que você assiste, os filmes que você assiste são fábulas. Você não sabe por que eu, particularmente, não assisto filme nenhum, porque para mim aquilo tudo é fábula. Coisas que não existem e que são fabricadas para jogar você dentro de um cenário imaginário, fictício, fabuloso. Pois bem, muita gente está transpondo essa visão de entretenimento para o conceito da sua própria fé e rejeitando a sã doutrina do Senhor para abraçar fábulas. É o helenismo diluindo a fé cristã. Então hoje não se pode mais pregar sobre o inferno. O inferno não existe. Inferno é uma pregação terrorista dos pastores xiitas, né? Dos pastores radicais, dos pastores fanáticos. Não existe inferno. Ó, meus irmãos, quão terrível é para o ser humano que ele passe a acreditar que o inferno não existe. Da pior maneira ele descobrirá o seu engano. A palavra de Deus fala de inferno tanto quanto ela fala de céu, e de condenação tanto quanto fala de salvação. Para que eu conheça a saúde, eu preciso também estar perfeitamente bem adestrado sobre o entendimento da enfermidade. Para que eu conheça o bem, eu não posso ignorar o mal. Para que eu valorize a luz, eu tenho que aceitar a existência das trevas. Para eu chegar no céu, eu tenho que ficar longe do inferno. Portanto, uma das melhores armas que o diabo tem nos nossos dias é conseguir meter na cabeça das pessoas que o inferno não existe, que o pecado não existe, que Deus não é um Deus justo, que o seu braço é forte, fogo consumidor, como a Escritura o revela. Com Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele irá ceifar, é o que diz a Escritura Sagrada.
A palavra de Deus não condescende, irmãos, com aquilo que é reprovável. O nosso Deus não abre mão da sua justiça e da sua santidade. Aqueles que querem habitar eternamente com o Senhor precisam compreender que há um grande perigo em todos esses discursos que relativizam a verdade do Evangelho e que diluem essa doutrina, tornando-a uma doutrina doente, falsa e mentirosa, posto que o seu propósito não é mais ensinar a verdade, é ensinar fábulas para poder agradar o coração dos seus ouvintes. Essa é a pregação que nós rejeitamos e que da nossa parte nunca será proferida, para que o nome do Senhor seja exaltado entre nós. E por fim, queridos, nessa trinca de condutas helenistas, hedonistas, que desvirtuam o caminho da verdade, é importante que nós falemos sobre o chamado para viver contra a cultura do pecado. Para isso, eu evoco o texto de Mateus, no capítulo de número 5, e o versículo de número 14, um dos textos mais importantes, mais conhecidos e mais preciosos da Sagrada Escritura. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Meus irmãos, não tem momento mais significativo para a gente entender o que é luz do que quando a gente está no escuro. Todo mundo aqui já passou pela oportunidade de ficar sem energia nas altas horas da noite e sabe do que eu estou falando. Sabemos do que isso proporciona. Eu já sofri alguns acidentes domésticos por tentar me aventurar a praticar alguns procedimentos durante esses momentos, como por exemplo tentar encontrar uma vela, na imaginação de que por tanto percorrer aquela trajetória ao longo do dia, mesmo no escuro, de repente eu consigo. Entretanto, perco a noção de que naquele interim existem algumas elevações, às vezes um degrau, às vezes um chão um pouco mais elevado do que o anterior, e não tendo conhecimento disso, e pior, não tendo condição visual disso, de repente eu dou uma topada, caio e me machuco. A escuridão é um belo convite para o acidente, é um belo convite para que você tenha experiências desagradáveis. Por isso nós não somos chamados para ser escuridão, nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para sermos um canal e um veículo por meio do qual as pessoas consigam discernir e enxergar com nitidez o caminho da salvação. E essa luz, ela não pode ficar escondida, porque a gente não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A gente não pode posicionar esta luz num lugar diferente desse que elas estão, na parte superior, no teto. Isso aqui não é apenas um ato, meus irmãos, de embelezamento ambiental. Isso aqui tem uma finalidade técnica. Esse posicionamento sobre o qual essas iluminações estão colocadas, eles proporcionam que essa iluminação seja espalhada de forma mais estratégica. Eu poderia ter essa mesma quantidade de lâmpadas, se, por exemplo, uma fosse colocada atrás da cortina, uma debaixo do teclado, outras debaixo da cadeira, outras aqui abaixo do púlpito, outras aqui abaixo do telão, não haveria iluminação, ainda que houvesse lâmpadas e estivessem acesas. Por isso não basta ser uma lâmpada, não basta ser uma luz, você tem que estar também estrategicamente bem posicionado para que você possa iluminar. Aonde você está? Qual tem sido a sua atuação? Qual tem sido o seu potencial de irradiar luz por onde você passa? Você é uma fonte de luz ou você é uma fonte de trevas? Você é uma pessoa para a qual os outros olham e isso imediatamente remete à percepção da presença de Deus através de você? Suas palavras são abençoadoras? Sua influência é edificante? Quem anda com você vai receber uma influência positiva? Quem é seu amigo vai ser uma boa pessoa? Vai aprender coisas boas? Vai ouvir coisas boas? É seguro ter uma amizade com você? Faz bem ter uma amizade com você? Quem se relaciona com você é bem-sucedido? É bem-aventurado? Ou sofre ou pode receber algum tipo de influência nefasta? Você é luz ou você é trevas? A palavra de Deus nos chama para sermos luz.
E sendo luz, nós temos que defender os valores do reino. Sendo luz, nós temos que condenar as obras infrutíferas das trevas, porque essa é a ordem que a palavra de Deus nos dá. Sendo luz, meus irmãos, nós não podemos nos calar diante de toda essa imoralidade desenfreada que o mundo se tornou, em todos os aspectos, em todas as formas de gestão do comportamento humano. Nós só conseguimos contemplar uma depravação sem fim, galopante, crescente, geométrica, que não para em momento algum de avançar no seu processo. Como luz, nós temos que ser o contraponto disso tudo, nós temos que ser a voz discordante disso tudo, e o mais importante, nós temos que ser a expressão viva, que oferece uma outra rota, uma outra alternativa e uma outra influência para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que ser exemplo de santificação, de integridade e de amor, porque para isso é que nós fomos constituídos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Assim, meus irmãos, o helenismo, esse helenismo diabólico, infernal, que tem graçado a nossa sociedade, ele será freado ou minimizado, na medida em que nós compreendermos que ele faz parte de uma arte engendrada no inferno, a arte de transformar o pecado em algo aceitável. Não existe aceitabilidade no pecado, o pecado tem que ser rejeitado. E hoje, para finalizar a minha fala, eu quero falar sobre o pior de todos os pecados, o mais grave de todos os pecados, que é aquele que diz respeito a como está o meu coração em relação ao Criador da minha vida, a como está a minha posição perante o Senhor, a quantas anda a minha alma diante de Deus. Meus irmãos queridos, aqui presentes que nos assistem, há um informe urgente a ser passado. Jesus está voltando. O Senhor Jesus Cristo, o Salvador da terra, o Criador, o Redentor, está voltando. Eis que entre as nuvens brevemente virá o Filho do Homem. E aqueles que estão em Cristo serão arrebatados desta terra e serão levados com o Senhor. A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, nos ensina que os mortos irão ressuscitar e aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados, arrancados dessa terra para serem encontrados com o Senhor. E depois nós, os que estivermos vivos, se estivermos realmente servindo ao Senhor, também iremos encontrar com os nossos irmãos e estaremos para sempre com o Senhor. Mas como está a minha vida, irmãos? Como está o meu coração? Como eu tenho caminhado sobre essa terra? Que tipo de ser humano eu sou? Que tipo de fé é essa que eu exerço? Eu sou apenas um religioso de boca? Eu sou apenas essa pessoa que nos domingos está na igreja e durante a semana está servindo a Satanás? Eu sou essa pessoa que 50% da minha língua louva a Deus e os outros 50% atacam o meu próximo? Eu sou essa pessoa que é um santo na igreja e um demônio dentro de casa? Eu sou essa pessoa que distribui folhetos dizendo, se converta, aceite a Jesus, mas ao mesmo tempo as pessoas estão olhando para a minha vida e estão dizendo, eu nunca quero ser um crente como esse? Eu sou essa pessoa que diz glória a Deus e aleluia dentro da igreja e ao mesmo tempo está batendo palma para carnaval, para a festa do divino, para São João e para práticas de idolatria, de adoração a demônios? Eu sou luz ou eu sou trevas? Porque se eu não me definir, o Senhor já sabe quem eu sou. E quando Ele aqui vier, meus irmãos, não haverá engano, não haverá salvação acidental. Talvez você já tenha penetrado em algumas festas sem ter sido convidado, mas no céu você não entra assim. Lá, somente os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro terão a experiência da eterna salvação. Por isso, eu olho para o meu irmão da direita, eu olho para o meu irmão da esquerda, apenas para orar por eles. E se eles precisarem de mim, para estender a mão sobre eles. Mas eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que saber como eu estou. Eu tenho que considerar como anda o meu coração. Eu tenho que ter certeza se eu estou salvo. E se quando o Senhor aqui chegar, eu estarei em condições de subir com Ele. Se por alguma razão, se de alguma forma a sua consciência lhe diz, eu não estou preparado, a boa notícia é que o Senhor está aqui, nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui.
está aí onde você também está acompanhando essa transmissão agora. E Ele quer salvar você. Ele quer receber você. Ele quer abraçar você. Ele quer dizer: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, e eu te aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A salvação do Senhor, irmãos, ainda está amplamente disponibilizada para todo aquele que humildemente converter-se a Cristo Jesus e o aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, para que nós possamos orar ao Senhor. E se você, de alguma maneira, tem sido encontrado pelo helenismo, se você tem sido varrido pelo hedonismo, se esse conceito de cultura que tenta chamar pecado de prática comum, de alguma maneira te enganou, hoje o Espírito de Deus está trazendo luz sobre o teu coração, luz sobre a tua alma. E hoje você está aprendendo. De tudo que se tem ouvido, o mais importante é: eu preciso entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu preciso servir ao Senhor Jesus. Eu preciso, de todo o meu ser, estar completamente alinhado à sua vontade. Pai, aqui nós estamos nessa noite, Senhor, reunidos para te adorar. E nós estamos, Senhor Deus, muito felizes, porque celebramos um dia especial. Estamos, Senhor Deus, tributando glórias ao teu nome, pelos conselheiros dos embaixadores, pelo trabalho de evangelização dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Mas isso também nos remete a uma reflexão, Senhor. Nós também queremos saber como nós estamos, ó Deus, como que os teus olhos contemplam a nossa vida, como que a tua santidade avalia o nosso ser. Senhor, nós não queremos levar uma vida hedonista, nós não queremos receber influência nenhuma que venha diluir a genuinidade do teu evangelho. Nós não queremos a doutrina doente, nós queremos a doutrina sã. Nós não queremos estar conformados com este mundo, nós queremos estar fora desse mundo. Nós não queremos ser trevas, nós queremos ser luz. Nós não queremos, Senhor, ser inimigos da tua cruz. Nós queremos te receber, te amar. Nós queremos, Senhor, ser visitados pelo teu Espírito nesse momento. Ó Espírito Santo de Deus, visita as nossas vidas agora. Quebra toda incredulidade, quebra toda cegueira, quebra tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor Deus. Encha os nossos corações de fé, nos faça rejeitar esse mundo de uma vez por todas. Ó Senhor Deus, quebra toda dureza de coração. Quantas vezes temos escutado esse evangelho e não temos tomado nenhuma decisão? Quantas vezes temos virado as costas para a tua palavra? Hoje, Senhor Deus, salva vidas nesse lugar, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.